pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Júnia, eu sou professora de língua portuguesa e de discursivas para concurso público. Já estou na área aí há cerca de 20 anos e a gente vai fazer neste nosso aulão uma espécie de vai cair na sua prova. Você viu isso em informática, você viu isso com o material do professor Ítalo Orsini, e a gente vai ver agora em redação. Hoje, basicamente, eu não vou trabalhar questões de língua portuguesa, mas eu vou te dar dicas, tá certo? Dicas do que as provas cobram e tal. Mas antes de eu entrar nas dicas de redação, e por que eu vou priorizar a redação hoje? Em relação ao nosso tempo. Então, o nosso foco vai se voltar para a redação primeiro, porque a redação ela vai cair tanto no concurso da primeira instância quanto no da segunda instância. Já está definido, a redação também é a prova que desempata o concurso de vocês, é a primeira prova e naturalmente aquela que vai fazer diferença, gente. Sim, porque um concurso como este concurso do TJ, em que boa parte das disciplinas você precisa memorizar, Imagina, quem vai estudar atos de ofício, por exemplo, vai ter que memorizar aquilo tudo, ou seja, tem que batalhar ali e memorizar. Então, para memorizar, a diferença entre um aluno e outro vai depender do esforço. A redação depende muito da condução. Então, hoje eu vou te dar as primeiras dicas, te explicar o que é redação para concurso público, mas antes de eu entrar nisso aí, eu vou falar um pouquinho sobre os concursos do TJ. Nós que estamos, neste momento em que estamos gravando, ainda sem o edital, mas eu quero lembrar vocês que o edital é iminente, tanto para a primeira instância quanto para a segunda, por uma questão muito óbvia. Nós já temos os projetos básicos. Eu acredito que talvez esta seja a primeira vez que o TJ Minas se organizou de forma bastante antecipada, trouxe praticamente tudo que vai cair na prova no projeto básico. O projeto básico vocês encontram na internet, só colocar lá, projeto básico TJ primeira instância, TJMG primeira instância. Aí você vai encontrar o da primeira instância. Depois você volta no Google, projeto básico TJ segunda instância, você vai encontrar o da segunda instância. Então, esse projeto básico já existe e, naturalmente, nós do Revisão Concursos já estamos fazendo toda a preparação para que você estude com antecedência, porque quem passa no concurso é quem se antecipa e que você possa resolver todos os seus problemas de uma vez. Não fique sentado esperando as coisas caírem do céu para você. Elas não vão cair. Se entregue aos estudos, o concurso está aí, o TJ é uma realidade e você vai ver que vai ser uma boa opção para você neste momento, para você sair dessa situação de liquidez, dessa situação em que você não quer ficar mais, tá bom? Então, lá comigo no material, para a gente falar um pouquinho sobre o concurso do Tribunal de Justiça. Atenção! Bom, gente, vamos lá, eu vou fazer, antes de eu entrar na redação, como eu disse para vocês, eu vou fazer primeiro um levantamento do que a gente já tem no projeto básico, até para vocês entenderem como é que vai ser o português e a redação. O TJ da primeira instância já está decidida a banca, por isso que eu falei que já está na hora, está passando a hora de começar a estudar. Primeira instância, a banca vai ser a AOCP, tá bom? É uma banca tranquila, uma banca pequena, sem muitas dores de cabeça. A gente não está falando aí de grandes bancas como Fundação Carlos Chagas, por exemplo, tá bom? Temos aqui, os cargos já estão definidos, tá certo? A gente tem o cargo, temos o técnico judiciário, vai ter prova para assistente social, então você que, vai formar, acabou de formar, ou está cansado de ficar na iniciativa privada, ou está cansado da prefeitura, tem aí a vaga para você no TJ, tá bom? Temos para psicólogo, lembrando, técnico no TJ é nível superior, hein, gente? TJ Minas, técnico é nível superior. E o oficial judiciário é o nível médio. Ah, Júnior, não tem nível superior. Você pode concorrer para nível médio. Então, a definição dos cargos da primeira instância nós já temos. Banca, AOCP. Nenhum cursinho pode dar desculpa de que não tem os instrumentos necessários para fazer a preparação. Todo mundo agora já tem. Porque quando a gente fica sabendo a banca e a definição dos conteúdos, fica tudo muito mais fácil. Ô, Júnior, o que falta?
apenas lançar o edital, que a partir do projeto básico o edital se torna iminente, não é? E a definição exata da quantidade de vagas que vai ter para assistente social, que vai ter para oficial judiciário. A gente ainda não tem essa definição de vaga, mas eu vou te dar uma dica muito interessante. Quando você chegar ao projeto básico, lá pelo item 8, mais ou menos, do projeto básico, você vai observar que o responsável pelo projeto básico deixou muito claro que, né, ou seja, na verdade, o TJ deixou muito claro que para o cargo de oficial judiciário, ou seja, de nível médio, serão classificadas até 400 pessoas, 400 candidatos na correção da redação. Isso já pressupõe o quê? Centenas de vagas. Se vão classificar até 400 candidatos, eu já paro e preste atenção. Ou seja, o TJ vai fazer um conjunto de candidatos, né? Vai fazer vamos dizer assim, um conjunto de, um cadastro, tá certo? De candidatos aí para chamadas a posteriori. Então, ficar atento a isso, tá? Vejam que nós teremos, né, olha só, para o cargo de técnico judiciário assistente social, 200 redações serão corrigidas, tá certo? E para o psicólogo também, mais 200 redações corrigidas. Então, é uma chance que você tem. E se você quiser mais, né, eu vou pular aqui um pouquinho. Veja só, isso aqui tudo da primeira, eu vou chegar no da segunda instância, para a gente fazer uma comparação. No da segunda instância, de novo, o oficial, segunda instância BH, certo? O oficial judiciário vai ser para nível médio. E nós temos aqui duas áreas para nível... São 3 áreas, na verdade, né? Mas para quem não é formado em TI, tá certo? Que é o técnico em sistemas, nós temos o oficial judiciário nível médio, qualquer formação, e o controle financeiro, quem gosta de ir para a área das contas, área de orçamento do tribunal, também nível médio. E teremos nível superior, gente, para todos esses cargos que vocês estão vendo aqui, né? Administrador de rede, pessoal da área da saúde, o pessoal das engenharias, tá certo? Enfermeiro, estatístico. Então, você tem muitas vagas. E temos também para o pessoal do direito, que é o técnico judiciário, que é do pessoal de direito. Então, lembrando mais uma vez que TJ Minas, não importa se é primeira ou se é segunda instância, oficial é nível médio, para não fazer inscrição errada, hein, pessoal? E técnico judiciário, nível superior. Ainda não temos inscrições abertas, porque estamos aguardando o edital, mas você já pode começar a estudar, tá bom? Vamos lá. Bom, já que eu falei disso aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Ah, não, peraí, que eu esqueci de fazer uma outra comparação para vocês aqui. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Trouxe. Olha só, não temos ainda fechadas as vagas exatas da segunda instância, mas só pela quantidade de redações que vão corrigir, você já pode ir pensando a sua vida. Além daquelas 400 da primeira instância que serão corrigidos, ou seja, 400 candidatos serão classificados na redação, no da segunda instância serão 800, gente, é o dobro. Tá vendo? É o dobro, tá? É claro que aqui eu estou falando do oficial judiciário, porque nós temos outro cargo, tá certo? De nível médio, né? Que é o cargo ligado aí à parte do orçamento. Mas olha o oficial judiciário, em que posição está? Então, quer dizer, está muito atrativo o concurso, em termos de oferta, é só vocês não deixarem o que? A peteca cair, começar um pouco mais cedo, tá certo? Muita coisa na vida depende da gente, a gente tem que tirar aqueles bloqueios que a gente acha que a gente não tem, não é? Para a gente conseguir superar as questões. Eu vou falar sobre a redação daqui a pouquinho, porque você precisa saber, mas antes disso, veja só, o bacana do TJ é a quantidade de disciplinas. Se você pegar um TRT, por exemplo, você vai ter que estudar muita coisa, não é? Se você pegar outro curso técnico, também é a mesma coisa. O que acontece? O TJ, ele costuma ter um conjunto de disciplinas muito enxuto. É claro que aqui eu estou pegando geral, tá, gente? Mas, por exemplo, o que você tem? Português, que normalmente, né, tem um bom
um bom quantitativo de questões, entre 15 e 20 questões, a depender do cargo, não é? Informática, noções de direito, os conhecimentos específicos para cada área. Se você vai fazer o oficial judiciário, vai entrar atos de ofício. Então tem essas questões, tá certo? Isso aqui, primeira instância. Já está claro na AOCP, já está claro que a prova de redação vai ser uma dissertação. Então, pronto, está resolvido. Vai ser dissertação. Já dá para focar todo o trabalho para a OCP. Tanto que no curso, no Turma de Redação, que é o parceiro do Revisão Concursos, não é? O que nós fazemos? A gente não juntou TJ primeira instância, TJ segunda instância na mesma preparação, não. A gente separou. Por quê? Porque quem vai concorrer com o pessoal da segunda instância precisa saber como é que está se preparando o pessoal da segunda. Vocês vão notar que essas bancas vão beber água praticamente da mesma fonte. Eu vou provar para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Vão notar que não existe uma teoria que é tão diferente assim de uma para outra. Porém, os temas serão diferentes, apesar de beberem água da mesma fonte. E eu prefiro separar as turmas por uma questão simples de o aluno saber com quem ele está concorrendo. Tá bom? Mas vamos lá. A contratada, olha só o bacana da primeira instância, se você quer fazer o concurso, está preocupado, se tem que viajar para BH, para a primeira instância, não. Porque para a primeira instância, você vai poder fazer prova em quaisquer dessas cidades aqui, as maiores de Minas, né? Que é BH, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Varginha. Então, dá mais ou menos para você se programar, não vai ficar tão longe assim, está bem distribuído, tá bom? Então, tem essa opção. As inscrições não estão, a previsão de inscrições não são caras, aí parece que as inscrições são bem menos de R$100, em torno de 60, 70 reais, acho que R$90 no máximo, tá bom? Então dá pra gente se programar. E aí, né, antes de eu falar do português, vamos falar aqui um pouquinho da segunda instância também. Nós temos aqui as disciplinas da segunda instância, IBFC. Gente, quem vai fazer o concurso da segunda instância, professora? IBFC, tá? São duas bancas diferentes. A gente vai falar da pegada de cada uma em cada área, no português, tanto no português quanto na redação. Então vamos lá. Teremos língua portuguesa, cuidado que tem cargos do IBFC que vem lá português com 25 questões, salvo engano, cargo de nível médio. Não anotei aqui, mas salvo engano, cargo de nível médio. Mesma coisa, aqui já entra raciocínio lógico, tá vendo? Os conhecimentos específicos. Lembrar, tá, gente? Agora eu vou falar de uma coisa interessante aqui. Quando eu montei o curso para segunda instância, lá no Turma de Redação, né, e a teoria no Revisão Concursos, eu já estava montando esse curso pensando que a banca faria uma abordagem da discursiva dentro de conhecimentos específicos. Porém, tem aqueles passarinhos que batem asa e dão um toque na gente, falam assim, olha, não, vai para a redação comum, dissertação mesmo. Por quê? Porque vai ficar muito caro para o tribunal, né? Imagina, fazer específico para cada cargo. Então, vai redação para todos os cargos. Então, gente, vai ter o quê? Texto dissertativo, praticamente para todos os cargos, com exceção do estatístico, certo? Com exceção do estatístico. Então, nós temos o curso para a segunda instância, todos os cargos, com exceção do estatístico. Tá bom? Tranquilo? Então, de olho aí, tá? Porque o estatístico vai ter estudo de caso, que vai pegar temas de conhecimento específico. Tá bom? Agora, a galera, né, tende a fazer, que vai fazer o TJ Minas, da segunda instância, naturalmente deve pegar a dissertação mesmo. Perfeito? Vamos pensar as bancas. Vou pegar agora o português, né? Estou indo lá no primeira instância, segunda instância, que é para você se localizar, tá bom? Você fazer uma comparação da sua vida. Gente, o português da AOCP, preste atenção, vou falar de AOCP, tome nota, certo? Já está estruturado. Ele já veio lá na programação, mas sinceramente falando, quando você olha para o edital
e olha um programa de língua portuguesa de uma banca para outra, às vezes o que muda são as terminologias, a forma de falar o português. Porque quando você observa, né, uma banca e outra, você vai ver que o português é basicamente o mesmo, tá? O que muda são as terminologias. Agora, é interessante, atenção, preste atenção agora que eu vou falar. O recorte, tá certo? Quando eu falo da prova, agora sim, o edital é praticamente quase tudo igual ao português, mas a prova, cada banca tem sua pegada particular. Vamos lá, vamos pensar a OCP. Se eu comparar a OCP e IBFC, quem tem a prova mais difícil? A OCP. Prova de português mais puxadinha da OCP. Uma prova longa, texto longo. Tem técnica para fazer, professora? Tem recortes muito interessantes. Por exemplo, quando você chega aqui na OCP, vamos lá. Ortografia, divisão silábica, acentuação. Acentuação costuma ser cobrado bastante. O que eu vou riscar aqui para vocês é aquilo que, tipo assim, eu não estou falando que as outras coisas não vão cair, os outros conteúdos não vão cair. Mas o que eu estou marcando, 90% de chance de cair, tá certo? Então, de olho. Acentuação, grande chance de cair, uns 90%, tá? Depois eu vou chamar a atenção aqui, vamos lá. Aí vem pontuação, uma chance considerável, tá certo? Aí vem substantivo, adjetivo, pronomes, de olho. Principalmente pronomes pessoais, né? Pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes relativos, né? Pessoais do caso oblíquo, relativos e demonstrativos, pode ter certeza, tá certo? Pode ter certeza. Existe um assunto muito chatinho na parte dos pronomes oblíquos, que é a colocação pronominal. Pode ter certeza, a OCP sempre traz na prova, é para estudar, tá certo? É para estudar, certo? A parte de verbos. Do que essa banca gosta? Ela gosta muito de interpretar a chamada flexão de modo e de tempo, o significado. Um verbo no passado, o que ele significa? Será que é um passado contínuo? Será que é um passado bem acabado? Então, de olho nisso aí, tá? Que é o foco dela, bate em cima. Depois nós temos, né? A banca vem para cá. Olha só. Processo de análise sintática, os termos da oração. Aqui em análise sintática, você vai estudar principalmente sujeito. Porque a preferência dessa banca é pelo sujeito, tá certo? Em verbo já estou me esquecendo, cuidado com voz passiva, cobram pra caramba, tá certo? Sempre de olho nisso aí. E nós temos aí, não é? Análise sintática, estudar o sujeito é a principal figurinha da análise sintática. Quando você entrar na estrutura do período, aqui na subordinação, estudar as orações subordinadas substantivas, que a banca gosta dessas orações, tá bom? Depois, né? Aqui dentro de subordinação, embora a banca não tenha falado em conjunções, na hora que ela vai cobrar orações subordinadas adverbiais, minha dica é estude as conjunções. Estude as conjunções, já resolveu sua vida, tá bom? Depois você tem, né? Concordância, pode ter certeza que vai aparecer na prova, concordância. Regência, principalmente a verbal, é o foco deles, né? Crase 50% de chance de cair, tá, gente? 50%. Interpretação é certo. E interpretação, a banca é muito técnica. Eu já gosto mais da OCP do que do IBFC, porque apesar de ter uma prova mais difícil, é muito técnica. Se você tiver técnica, você mata a questão. O IBFC vai entregar a questão de interpretação, vai para o colo do aluno, né? Aí não faz muita diferença de um aluno para outro. Mas a OCP entra muito em técnica. Então, o aluno que se prepara, que tem uma boa orientação, ele consegue matar direitinho, tá? Principalmente as inferências ligadas a ponto de vista do autor, tá certo? A parte de estruturação de texto, a parte de tipologia textual é muito forte na OCP. Aquela tipologia se o texto é dissertativo, se é narrativo, tá bom? Então, esse
é o mapa da AOCP, tá certo, gente? Esse é o mapa da AOCP. Eu vou falar sobre o mapa do IBFC, eu vou apagar aqui. IBFC muito tranquilinho, apesar de eu estar usando aqui o programa da primeira instância, mas é aquilo que eu falei para vocês, o português de edital, gente, não muda, o que muda é o português na hora da prova, tudo bem? Vamos lá então, no IBFC. IBFC tem uma prova mais tranquila em termos de língua portuguesa, você vai encontrar, atenção, uma interpretação de texto muito simplória, sem nenhum sofrimento, né? Quando eu observo, né, o que a banca vai cobrar, vou até anotando aqui mais ou menos próximo, a parte de verbos, por exemplo, pode ter certeza, vai cair no IBFC e cai significado de modos e tempos, tá bom? É o foco dele, significado de modos e tempos. Sentido, para que serve o futuro do pretérito? Eles cobram basicamente isso, tá? Depois, gente, aqui na parte das orações, ó, análise sintática, né, você vai encontrar uma questão muito interessante, que eles também vão cobrar o quê? Nos termos da oração, eles vão se preocupar com o sujeito também. Sujeito é menino dos olhos do concurso público. Então, é o foco também se debruçar sobre o sujeito. E aqui dentro do campo do período composto, tanto na coordenação quanto na subordinação, favor estudar conjunções. É a pegada dessa banca. Ela cobra lá o significado das conjunções. Você terá também, não é, aqui para IBFC, vou ter que colocar aqui segunda instância, volto a dizer, IBFC, o que você vai encontrar também? Estudar regência verbal, tá? Cadê? Que é o foco deles, com muita força regência verbal, não é? E estudar funções do Q e do C, das partículas Q e C. Funções do Q e do C. Isso eles vão cobrar, é praticamente questão certa, tá bom? Depois você tem também, que a gente vai incluir aqui, embora não tenhamos neste programa, estudar figuras de linguagem. As figuras mais famosas, né? Figuras de linguagem. Isso em que prova? Do IBFC. É uma prova de português mais curtinha, menos sofrida. Tá bom? Tudo bem? Certo? Então, gente, vejam só, eu estou fazendo uma comparação entre a primeira e a segunda instância, porque os dois concursos estão por vir, tá? Sempre quando a gente dá aula ao vivo, vem aluno e pergunta, você ia falar só da primeira? Aí você resolveu falar da segunda? Porque tem gente que vai perguntar, então eu estou explicando as duas bancas, caso vocês queiram, né, optar pela segunda banca. Bom, o que eu vou fazer agora? Dicas de redação. Dicas de redação. A redação, atenção, hein? A redação, atenção. Gente, vou falar aqui primeiro de AOCP. AOCP. Né? O que nós teremos na redação da OCP, que é primeira instância? Né? Vamos lá, redação da OCP. Quais são os temas preferenciais da AOCP? Temas preferenciais. Tomar nota aí, porque não é difícil a gente acertar tema em concurso público. Ainda está mesmo, né? Ainda está um pouco cedo para a gente falar sobre acertar temas, mas, gente, esta banca, ela tem uma preferência muito interessante mesmo. Então, atenção, não saia do lugar, fique atento. Naturalmente, tanto a OCP, e eu digo também IBFC, por isso que eu juntei as duas informações nessa aula, não é nenhum desperdício falar da segunda instância aqui. Então, preste atenção. Naturalmente, o que nós temos? Temos preferenciais da OCP. Tanto uma banca quanto outra gosta muito de copiar a FCC. Não em termos de dificuldade, porque a FCC, para redação, ela tira o couro de qualquer candidato, certo? A gente sabe disso. Fundação Carlos Chagas tira o couro de qualquer candidato. Não naquele rigor avaliativo. Vocês vão notar que é uma avaliação bem mais simples, se considerar a Fundação Carlos Chagas. Se considerar uma avaliação muito mais simples. Porém,
o assunto orbita em torno da preferência dessa banca. Por quê? Gente, tudo que vai cair, tanto numa banca quanto noutra, tem a ver com assuntos contemporâneos. Assuntos contemporâneos, ou seja, assuntos atuais. E a OCP, um pouquinho diferente do IBFC, a OCP é muito mais previsível que o IBFC, na verdade, né? O que acontece com a OCP? Preste atenção, vou apagar aqui, tá? A OCP adora, vou tornar a escrever, a OCP adora, atenção, adora temas ligados à internet. Adora temas ligados à internet. Portanto, né? Por exemplo, aluno veterano já sabe disso, Quem gosta de ler, tem muito aluno que compra livro para concurso público, livros para fazer redação. Quem adora ler um Zygmunt Bauman, por exemplo, né? É claro que o Bauman é um teórico um filósofo, ele vai pensar a internet nos dias de hoje, as redes sociais, o comportamento das pessoas nas redes sociais. O que acontece? O Bauman tem um número enorme de livros. Não precisa de você sair lendo isso aí tudo, porque no cursinho, no preparatório, a gente aborda, não é, os principais conceitos ligados à internet. Então, gente, quando você fala de internet, principalmente a área das redes sociais, é a preferência em peso da OCP. Só para vocês terem noção como que a OCP gosta deste assunto, em 2018, por 2 ou 3 vezes, ela trabalhou fake news em diferentes concursos. Quer dizer, o aluno tivesse estudado fake news para um concurso, se preparado, e ido para outro concurso, se preparado também, não é? Então, o que acontece? O aluno teria se dado muito bem. Então, foco aqui em redes sociais, né? Estudar bastante comportamentos que são muito comuns nas redes sociais. Sempre existe, atenção, existe uma ideia de senso comum, né, sobre redes sociais, e existe o senso crítico, que é o que o concurso público quer. É a avaliação de senso crítico, que é o que está no padrão avaliativo, tá certo? E aí, preste atenção. Quando você vai analisar o senso crítico das redes sociais, que comportamentos a banca chama atenção? Para que tipo de comportamentos, né? Para comportamentos de inclusão social ou de inclusão digital, tá? Social e digital. Como assim, Júnior? Social e digital. Por exemplo, inclusão digital, gente, tem a ver com o acesso das pessoas à internet, né? Com a parte de... não só com a parte de acesso das pessoas à internet, mas principalmente com a parte, vamos dizer assim, de saber usar a internet para a cidadania, para o desenvolvimento pessoal dessa pessoa. Então, isso aí é inclusão digital, tem a ver com alfabetização digital, eles adoram cobrar isso. E tem inclusão social, que é a necessidade de reconhecimento pessoal. Quantas pessoas vão para a internet e fazem da internet uma verdadeira vitrine dos seus bens e dos seus serviços adquiridos? Viagens, roupas, não é? Vamos dizer assim, automóveis que adquiriram, o que estão comendo e tal. Então, isso vira motivo de assunto nas discursivas da OCP. Então, você tem a ideia da inclusão sociodigital, você tem a ideia do egocentrismo. A internet, ela nos tornou o quê? Pessoas um tanto egocêntricas. Porque muitas pessoas, hoje, se você olhar um garoto com um smartphone na mão, né? Ou pessoas que estão numa mesma mesa tentando conversar, cada um está no seu celular, vivendo a sua vida, o seu individualismo, o seu próprio comportamento egocêntrico. Existe também o problema do consumismo, que eu acho que deve ser o tema desta vez, a OCP. O excesso, como que a internet nos estimula a consumir, as redes sociais, qualquer coisa que a gente digite, por exemplo, vamos dizer assim, no site de busca, o que acontece? Você tem lá daqui a pouco uma perseguição da publicidade para onde quer que você vá no mundo virtual. Então existe um estímulo ao consumismo, não é? Existe um estímulo às relações, você tem um afeto em relação
a própria construção das relações sociais na internet, como que elas mudaram muito, não é? O perfil das relações sociais, relações amorosas, relações amistosas, então isso tudo mudou. Isso é alvo da OCP, então comece a ler tudo que você pode sobre internet hoje. O que tem, os crimes cibernéticos, também olha o lado negativo disso tudo, o site chamado cybercrimes, fake news, controle da liberdade de expressão, isso tudo é assunto do qual é água, né, da qual essa banca vai beber, tá certo? Vejamos, quais são os critérios avaliativos da OCP? Pessoal, a OCP tem uma questão muito interessante, a OCP não, qualquer concurso que você vá fazer, você não passa em redação porque escreve bem, isso é uma questão que eu sempre friso para os meus alunos. Você vai passar em redação se você souber cumprir os critérios avaliativos da sua banca. Então, quando a gente olha para a AOCP, o que acontece? Quais são os critérios avaliativos da AOCP que você precisa cumprir? Primeiro, a banca, isso aqui, gente, é uma grade, tá certo? Retirada, salvo engano, do TRT do Rio. Então, eu trouxe aqui uma grade, a redação, se eu não estou enganada, valia 40 ou 30 pontos aqui, eu não lembro agora, 40 ou 30, mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte, eu lembro que isso aqui valia 4 pontos. Então, o atendimento ao tema, quando a banca te cobra atendimento ao tema, o que ela quer dizer? Ela quer que você não extrapole a proposta temática. Se é para você falar sobre as redes sociais e a influência, não é, no consumo das pessoas, então você não vai falar de egocentrismo, você não vai falar de relacionamentos sociais, você vai falar de consumismo, tá? De consumo. Como que a rede social modificou a nossa forma de consumir as coisas. A banca vai analisar também o seu senso crítico. Gente, aqui é o momento em que o aluno faz diferença para o outro. Por quê? Porque quando você vai falar, por exemplo, dos problemas que as redes sociais causam ao ser humano, vamos dizer assim, né? Elas trazem muitas soluções, mas também espelham muitos dos nossos problemas do mundo real. Então você quer lá você vai fazer sua lista de problemas. Primeiro, você vai ter que selecionar as informações que você vai usar. Porque se eu resolver listar todos os problemas que as redes sociais podem trazer, eu posso falar sobre fake news, eu posso falar sobre aumento do consumo, né, a doença oneomania, ou seja, mania de consumo. Eu posso falar sobre a solidão, né, as redes sociais têm aumentado a carga de pessoas solitárias no mundo. Eu posso falar sobre brigas, né, as contendas que existem nas redes sociais. Então, eu posso falar sobre várias questões. Eu posso falar sobre comportamento individualista. Então, eu posso baixar isso aqui tudo. Só que isso aqui tudo não pode ir para a redação. Você vai ter que selecionar. Quantas informações, Júnior, eu tenho que selecionar? Ora, numa redação de 30 linhas em média, né, o que você seleciona? Eu te aconselho a selecionar entre 2 a 3 informações. Eu, particularmente, gosto de estimular meus alunos a trabalhar com 3 informações. Por quê? Porque eles estão em concorrência. Então, é claro, se eu sou examinadora, coloque no lugar do examinador. Você tem lá, não é, examinador com uma redação que um aluno tem 2 informações sobre redes sociais. Outra redação, daqui a pouco ele pega outra redação em que aparece outro candidato com 3 informações. Ô, gente, tem mais riqueza, né? Vamos dizer assim, o aluno ele investe mais na argumentação. E o que é o senso crítico? É você fugir daquilo que o povo, a massa concurseira vai escrever. Trabalhar o senso crítico é aprofundar a questão, aprofundar o discurso, certo? Não falar, por exemplo, ficar falando o nome de redes sociais, Facebook, Twitter, nada disso. Você vai entender o fenômeno dentro de uma ótica sociológica. Então, para isso que se faz aula de redação, para você aprofundar o senso crítico, tá? E é claro que o examinador sim vai analisar a sua originalidade. Quando ele fala originalidade, ele observa aquilo que a massa concurseira está fazendo e aquilo que uma minoria está fazendo. A gente não tem vaga para a maioria,
né? Então, o que se vai valorizar? Naturalmente, as ideias mais originais. Ou seja, a preparação da minoria. É isso que os caras vão analisar. Isso é uma questão da AOCP. Eu não estou falando que o IBFC vai fazer a mesma coisa. Tá certo? Então, de olho. Língua portuguesa na AOCP. Geralmente vale 1/4 da nota. Eu acho muito ponto a ser distribuído. Tá certo? A parte gramatical, ela é muito importante. Ela corta muito da nota de vocês, né? Em 40 pontos aí são cerca de 10 pontos. De olho, tá? E essas duas, olha só que atenção, coerência e coesão, né? Se tornaram as meninas dos olhos em concurso público. É o refino do texto, as combinações, o aluno saber que ao falar de redes sociais, né, que ao escolher os seus argumentos, ele pode escolher argumentos que representam, por exemplo, somente conjuntos de causas ou somente conjuntos de consequências, né, em vez de ficar embolando a redação com tudo que é informação. Então, a coerência, gente, é a combinação. O professor nota quando o aluno tem um projeto, quando ele combina as coisas, né, ele faz uma boa combinação, tá bom? E, por fim, o atendimento à tipologia, já sabemos que vai ser dissertação. E aí eu vou te dar uma dica muito importante. Nada de ficar trabalhando com informações do passado. Dissertação é texto feito para o presente, do presente para o futuro. Então, se você resolve fazer uma comparação, né, de fake news, por exemplo, falsos informativos, e você resolve falar lá da época do fascismo na Itália ou do nazismo na Alemanha, eu vou te dar um conselho. Não se aventure por aí, porque o risco de você fugir à tipologia textual é muito grande, tá? Então, isso é uma das dicas. É claro que aqui, gente, numa aula demonstrativa, não tem como eu passar um curso inteiro de redação para vocês. Mas dá para você ter uma noção bem boa, né, do que eu já falei aqui sobre a OCP. Tá bom? De posse disso, deixa eu te mostrar uma coisa interessante, né? Deixa eu apagar aqui para você acompanhar comigo. Eu vou te mostrar uma redação. É claro que eu não vou aqui analisar a redação toda, mas eu sempre gosto de trabalhar dentro do universo do aluno, não contando história, nem iludindo o aluno. Vou apagar aqui só para você ter uma noção. Isso aqui é uma grade, gente, de uma pessoa que ficou com 22,16 numa dissertação da OCP, tratando exatamente deste tema aqui. A busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, causas e consequências. Guardou o que eu falei? A busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, causas e consequências. Então vamos lá. Olha só o que vai acontecer aqui na redação. Essa daqui é a introdução. Você quer passar no concurso? Quero. Sabe qual que é a parte da redação que você vai trabalhar muito bem? Mas muito bem. Não pode ser mais ou menos, não. É a introdução. Por quê? Porque ela é o cartão de entrada. O examinador corrigindo, né? Fazendo aquela correção rápida, porque ele tem agenda para entregar o resultado das redações, ele já sabe pela sua introdução se você escreveu bem ou se você escreveu mal. Não que as outras partes não tenham importância, mas a introdução costuma salvar muito ser humaninho em concurso público. Vou mostrar o que aconteceu, por que essa redação afundou, tá? E não tem muita saída. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, a OCP te permite dar título ao texto. Permite. É obrigatório? Não. É claro que na hora da prova você tem que ler as instruções do caderno de redação, para você saber se não tem nenhuma obrigação. Mas ela te permite colocar títulos, se você quiser você coloca, se você não quiser não coloque, não é obrigatório. Tá bom? Letra, a letra que você quiser usar, né? Facultativa, letra de forma, letra cursiva, fica a seu critério. E aí nós temos o seguinte, olha só, vamos ver a introdução desta redação. O advento da internet trouxe diversos benefícios no aspecto da comunicação. Pronto, vamos lá. Com ela foi possível aproximar amigos e parentes que vivem a milhares de quilômetros de distância, o que era impensável alguns anos atrás. Contudo, a exposição exagerada ao ambiente virtual incorporou diversas mudanças ao comportamento do ser humano. O que tem de errado nessa introdução que já representou o fracasso da redação? O tema está pedindo para a pessoa falar sobre busca de reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, causas e consequências. Quando você chega aqui,
nesta redação, a cabeça da pessoa estava tão na internet que ela fala do lado bom da internet, do lado ruim, mas você não tem os termos do tema, busca, reconhecimento pessoal, você não tem as causas e consequências. Sim, Júlia, mas isso aí eu não vou trabalhar no desenvolvimento? Amigo, deixa eu te dar um conselho bem dado. A gente, quando começa a redação em concurso, a gente já começa com assunto, tá? Tipo assim, a busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, que é uma sociedade principalmente voltada para redes sociais, né, possui as seguintes causas, 2 pontos. Cite lá 2, 3 causas. Né? Essa busca leva a consequências como? Cite lá uma consequência geral, porque você não vai ter espaço para 3 consequências numa redação de 30 linhas. Às vezes é melhor você ter 2 causas e uma consequência. Nesse caso, você pode fazer esse tipo de distribuição. 2 causas e uma consequência. Tá certo? Então, aqui você vê que não tem nada aqui. Só diz que o ambiente virtual incorporou diversas mudanças no comportamento humano. Mas não pode fazer isso aqui em concurso, de jeito nenhum, tá, gente? Introduções muito generalizadas não são bem-vindas, em hipótese alguma. E aí você vai vendo, ó, aluno vai falar, ó, primeiramente, cabe destacar que o mundo online tem sido responsável por um padrão de ideal de felicidade. Aqui é que toca na questão do reconhecimento. E toca com a palavra felicidade, né? Reconhecimento social nem sempre está atrelado à felicidade. Muitas vezes pode ser um reconhecimento pelo consumo, certo? Olha só, responsável por um padrão de ideal de felicidade quase impossível de se conseguir na prática. Nesse sentido, ao navegar pela rede, o ser humano é constantemente bombardeado por imagens de corpos perfeitamente retocados, né? Ele vai falando, por trás disso, existe uma crescente indústria da beleza. Tá, mas cadê a causa? Que isso aqui até é uma causa, sim, de busca por reconhecimento, mas isso aqui não foi anunciado na introdução. E se não foi anunciado na introdução, dá problema de incoerência. Você está falando de um assunto que você não previu anteriormente, né? A introdução tem que trazer, gente, uma sinopse do que vai acontecer no desenvolvimento. Ela traz uma espécie de resumo. Ela indica, olha, vão ser trabalhadas 2 causas. Você já diz quais são as causas. O que vai acontecer aqui? Você vai desenvolver a causa. A primeira causa. Quando você chegar ao 2º parágrafo, você vai desenvolver a segunda causa. E se você só trouxe uma consequência, você pode até trabalhar essa consequência na conclusão, não tem problema nenhum não, tá? Porque vai ser o fecho. Veja que o aluno não consegue trabalhar consequência aqui. Olha o que se diz aqui. Fica claro, portanto, que é preciso repensar sobre esse padrão imposto pelas redes sociais virtuais. Uma boa medida poderia ser um incentivo à inclusão de um aviso nos anúncios publicitários. Cara, aqui está se trabalhando uma solução. Mas veja que a banca só pediu o quê? Causas e consequências. A banca não nem pediu solução, né? E aqui vem a proposta de uma intervenção, de uma solução, mas uma solução para um problema que não foi trabalhado e não foi previsto na introdução. Então nós temos aqui uma redação que foge aos padrões, embora a pessoa tenha até um jeitinho bom de escrever. Você vai ver, olha só esse 2º parágrafo aqui, está até interessante. Diz assim, nesse contexto, né, de imagens aparentemente perfeitas, o indivíduo acaba se tornando uma pessoa frustrada e deprimida por não conseguir se enquadrar nesse padrão. Segundo o sociólogo, né, Byung-Chul Han, a sociedade está sendo estimulada constantemente a alcançar seu melhor e por não conseguir, ela se tornou uma sociedade do cansaço, abriu espaço para diversas doenças. Nesse cenário, o indivíduo líquido, de Zygmunt Bauman, está sempre angustiado e insatisfeito. Veja que a pessoa tem até tem os instrumentos de fundamentação, mas não soube programar a redação, gente. Aí não pode. A introdução começou mal. Outra coisa, cuidado, ó, verbos no passado, né? O que acontece? Você foge ao tipo textual e a banca está avaliando o tipo textual. Então, gente, não é fazer uma redação muito erudita, é fazer uma redação que você consiga perceber que você cumpriu. Isso aqui no curso, eu vou pegar no pé dos meus alunos, eu vou falar, não é exatamente, você atendeu o tema, fulano, olhe bem para o seu tema. Ah, sim, não, atendi parcialmente. Como que esse tema é atendido? Na introdução.
ele tem que começar a ser atendido na introdução. Se você não atendeu na introdução, não adianta fazer isso no desenvolvimento. Vai dar problema, tá? Depois, fulano, você escolheu seus argumentos? Escolhi. Dos que você escolheu, da sua listinha, quais são os que você julga que a maioria das pessoas não vão escrever sobre eles? Ah, Júnior, eu vou falar de tal assunto. Ótimo. Então você foi original, você foi seletivo. Uma nota vai espelhando a outra. Você trabalhou com exemplo? Trabalhei. Citou algum autor que é típico da sua banca? Citei. Então, você vai ver que uma nota vai espelhando a outra, tá? Se você programou a introdução, a sua redação vai ficar coerente. Por quê? Aquilo que você vai fazer no desenvolvimento vai casar com o que está na introdução. Isso eu tenho que te fazer enxergar no curso. Senão você vai ter problema em tudo que é lugar. Veja que o aluno vai perdendo nota, gente. Ó, é pontinho, pontinho, né? Tem verbo no passado? Ah, meu Deus, vão ter problema na tipologia. Não era para ter colocado, entendeu? Então é assim que a gente trabalha a redação, te chamando a atenção para aquilo que você tem que fazer, que é o certo, tá certo? Gente, não estava programado, mas eu vou falar porque tem muita gente que quer saber e uma coisa não atrapalha a outra, numa boa. Esse tema aqui é do IBFC. Você não perde, tá certo? Veja, no curso, são cursos separados, né? Primeira instância é um curso, segunda instância é outro curso. Mas você vai ver algumas dicas que são muito parecidas. O IBFC fez uma coisa curiosa. Enquanto a OCP, atenção, hein? A OCP primeira instância e IBFC segunda instância. Enquanto a OCP adora redes sociais e tudo que tem a ver com fenômenos ligados às redes sociais, o IBFC adora copiar a Fundação Carlos Chagas no ano. Adora. Neste concurso, o IBFC fez um concurso, foi para o TJ de Pernambuco, um dos seus últimos concursos com redação de conhecimentos gerais. E aconteceu uma coisa curiosa, que 2 temas que a FCC trabalhou em 2018, 2017, agora eu não lembro, tá? De cabeça. Eu sei que foi o mesmo ano do concurso que o IBFC fez. O IBFC também trouxe. É claro que trouxe outro texto, trouxe outra perguntinha, mas o assunto era o mesmo. O assunto era o mesmo. Eu lembro que os meus alunos do TJPE, que tinham feito o TRT de Pernambuco, no mesmo ano que tinha sido feito pela FCC, eles nadaram de braçada quando viram esse tema aqui. Porque o tema do nível médio foi o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea. O tema do nível superior foi o valor do riso, que tinha sido cobrado, sabe onde? Na prova do TRE de São Paulo no mesmo ano. E para o nível superior também. E como eu trabalho temas, né? Aí fala, a Júnior acerta tema em concurso. Por quê? Porque eu pesquiso muito, né? Lido com isso. Gente, 20 anos trabalhando com concurso público não é pouca coisa. Então, a banca trouxe qual o espaço da verdade nas relações interpessoais da sociedade contemporânea. Olha o que eu vou te mostrar. Não saia daí. Ah, eu não vou fazer segunda instância. Continue sentado que a mesma lição que você recebeu na primeira, você vai ver que ela se constrói na segunda. É claro que com outros elementos avaliativos. Por quê? Porque para o IBFC, a gramática do IBFC é só isso que muda de uma banca para outra, tá, gente? É o valor das áreas. A gramática do IBFC vale 50% da nota. A redação aqui valia 50%, o aluno tirou 42,94. A redação vale 50%, a gramática, 50% praticamente da sua discursiva. Vale muito mais do que na da OCP. Então, o aluno que vai fazer a segunda instância, ele tem que se debruçar em cima da gramática textual, tá? Que é específica, no curso é específica para o texto. Aí depois você tem tipologia textual, mesma coisa, coerência, mesma coisa da outra banca. Desenvolvimento do tema, né? Ó, atenção, você vai ver que essa banca aqui, ela é menos fuinha com a introdução. Ela vai ser menos chatinha com a introdução. Mas se você pode fazer uma introdução boa, para que você vai, né? Mas vai te pedir seleção de argumentos, vai te pedir para você construir a argumentação dentro do parágrafo de forma lógica. Será uma banca menos exigente, atenção, tá certo? Será uma banca menos exigente em relação à fundamentação, ela é menos exigente que a outra,
mas você vai ver que ela vai gostar de parágrafos bem construídos. O que é um parágrafo bem construído? Por exemplo, você apresenta o tópico, que é a sua ideia central, não é? Aqui você desenvolve, por meio de exemplificação, alguma coisa, depois você conclui. É o tal do parágrafo com 3 períodos. É um gosto muito particular do IBFC pela construção do texto. Tá certo? E isso aí nós vamos naturalmente. Por isso que eu falo, estou separando as 2 turmas, porque na hora em que eu for trabalhar, né, eu vou exigir dos meus alunos, naturalmente, uma escrita que possa cumprir os critérios de cada banca. Então, por exemplo, o pessoal da primeira instância, eu vou murchar em cima da introdução. O pessoal da segunda instância, eu vou pedir parágrafos construídos com excelência e uma gramática extremamente afiada, tá certo? Porque é a exigência da banca. Não sei se vocês vão conseguir enxergar esta redação, porque os alunos mandam para a gente redação microfilmada, não é? Então nem sempre fica claro, e a microfilmagem do IBFC é terrível. Mas vamos lá. Olha só, vou voltar o tema para você. Olha como é que você aprende, mesmo sendo de banca diferente, você aprende na hora do vamos ver do mesmo jeito. Qual é o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea? Foi esta pergunta que a banca fez. Como a banca te fez uma pergunta, ela espera de você uma resposta. Qual é o espaço da verdade? Então vamos lá. Vou pegar um início, só para você ver o que o aluno faz, que o examinador já torce o nariz para ele. A verdade tem perdido espaço nas relações interpessoais contemporâneas. Bom, então falou isso aqui, falou que ela tem perdido espaço. Vive-se a era da pós-verdade, expressão que vem sendo utilizada para designar o fenômeno pelo qual a divulgação de notícias falsas tem sido capaz de causar mais impactos na sociedade do que os fatos verídicos. Diversas características da sociedade atual contribuem para que isso ocorra. Bom, se a OCP estivesse avaliando esta discursiva, ela já teria condenado a introdução. Por quê? Porque quando a banca te pergunta qual é o espaço, você diz que ela tem perdido o espaço, você não respondeu qual é o espaço. Em vez de falar que ela tem perdido espaço, diga que a verdade está com o espaço cada vez mais limitado. Mas afirme a existência de um espaço. Porque em concurso, se você vai ser servidor, você tem que comprovar a eficiência. Redação é uma entrevista no concurso público. Então você precisa comprovar a eficiência por meio da sua redação. Você precisa comprovar que você cumpre o princípio da eficiência e é capaz de cumprir. Então, se o cara te faz uma pergunta, e o IBFC adora trazer tema em forma de pergunta, o que você tem que fazer? Responder, né, prontamente. É claro que o IBFC não é tão chatinho quanto a OCP. O examinador do IBFC, ele vai desconsiderar essa introdução porque o foco dele está no desenvolvimento. Olha que interessante, as diferenças de pegada. O examinador do IBFC, como ele vai analisar a construção da argumentação, e eu não estou inventando isso aqui não. Eu gosto de ler com o meu aluno o que está constando a construção da argumentação. É o foco dele, 16 pontos para analisar a construção da argumentação. É muita coisa. E olha só o desenvolvimento do tema. Gente, desenvolvimento é a parte onde ficam os argumentos. Então não são 16 pontos. São 21 pontos aqui em 50. É quase metade só se ocupando do desenvolvimento. E olha o que o aluno vai fazer. Aí vocês vão ver o que o aluno errou. Vou ler um trechinho do desenvolvimento dele, tá? A inegável expansão da internet e das redes sociais é um dos fatores que contribuem para a propagação e a disseminação de notícias falsas. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Qual é o tema? O tema trata de notícias falsas? Não, o tema quer saber da verdade, o espaço da verdade. Ô, Júnior, mas notícias falsas tem a ver com a verdade. Tá, mas tem que vir em segundo plano, tem que vir cá para baixo, e não aqui em cima no tópico. No tópico vem a ideia central. O aluno teria que fazer o seguinte, né? É inegável que a expansão da internet e das redes sociais é um dos fatores que contribuem para a perda de espaço da verdade e a cessão desse espaço para notícias falsas. Tem que trazer a palavra verdade, porque é o seu tema, cara. Não pode fazer isso aqui.
entendeu? E perceba que o aluno só vai falar, ó, de fake news. Ele vai falar aqui no texto, nesse desenvolvimento. Se eu observar o segundo argumento dele, olha só. Isso contribuiu para que a pós-verdade influenciasse o resultado das eleições norte-americanas. Durante a campanha do presidente Donald Trump foram divulgados diversos fatos inverídicos, inclusive em relação à candidata Hillary Clinton. Né? No Reino Unido, né, quando a votação do Brexit, também foram divulgados. O que aconteceu aqui? Está falando de verdade? Não, estou falando de pós-verdade. O que é pós-verdade? É opinião. É opinião sobre os fatos. Está falando de verdade? Não. Cadê a verdade? A verdade sumiu. E ainda aconteceu uma coisa grave. Olha os verbos no passado. Foram. O que aconteceu aqui? Fugiu a tipologia. Não tem salvação, não. Tá? Não tem salvação. Tá certo? Mas, olha só para a gente finalizar. Assim percebe-se que quem divulga os fatos inverídicos procura explorar algumas fraquezas da modernidade evidenciadas pelo filósofo Bauman. Tá vendo? É tudo aluno que gosta desse filósofo. A saber, o medo e a insegurança. Muitas pessoas compartilham notícias falsas nas redes. Constata-se que a pós-verdade vai de encontro ao pensamento. Gente, cadê a verdade? A verdade sumiu. Não tem nenhum parágrafo construído para a verdade, né? E mais, ó, portanto, tendo em vista a dita era da pós-verdade, pode-se dizer, concluir que os fatos concretos e a verdade, agora que apareceu a verdade. Final da redação. Então, vamos lá, né? Pra gente finalizar nosso encontro, que eu já estourei meu tempo até falar chega. Gente, redação, vamos dizer assim, o critério mais importante da redação é simplesmente você trabalhar com precisão, com objetividade. O cara te fez uma pergunta, tem que responder na lata. E o texto tem que se ocupar daquele assunto. Senão você vai extrapolar os limites do tema. Tá certo? Então, se você gostou, a gente tem o nosso curso, no Revisão com Curso, o nosso pacote de objetivos, que tem um desconto super especial para você, desconto de 20%, para você que está assistindo este vídeo. É só procurar o nosso curso, tem a descrição aqui, debaixo do vídeo você vai achar o nosso atendimento pelo WhatsApp 329 3 vezes número 8, né? 8886-7661, para você conseguir o seu desconto. É só entrar em contato com o atendimento do Revisão com Cursos. O curso de discursivas, exclusivamente, ele é dado integralmente com 5 discursivas para você fazer, com português incluído, português prática de provas da banca, né? Tem a parte teórica, tem a parte de provas da banca, que você vai encontrar no Turma de Redação, que é o curso parceiro do Revisão com Cursos, tá? No mais, eu agradeço o prestígio por você ter ficado aí assistindo essa aula, espero que tenham gostado das dicas e comece a preparar o quanto antes, né? Concurso é uma decisão para a vida inteira e é um gesto de amor, né? Para nossa família, com relação a nós mesmos, tá bom? Beijo grande para você.